Então, vamos começar a gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite. E Bom hoje dia, a gente boa tarde, boa vai noite. falar sobre. Hoje a gente vai falar sobre a. Por que não ler a Bíblia? E aí eu convidei o meu amigo e irmão aqui, Giovanni, para a gente conversar sobre. Então, obrigado, Giovanni, por tu disponibilizar o teu tempo, né? Para a gente falar sobre a história de Deus, né? Que nos deixou a Bíblia, para a gente refletir um pouco. Então, que consigamos passar alguma coisa de útil, né? Nesse nosso diálogo aqui com o pessoal. Então, vamos lá. Tá bem. Minha saudação aí, como falaste, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que horário alguém vai assistir. E Isso? sempre é uma alegria poder falar daquilo que a gente gosta, que tem prazer, né? E tu tem esse anseio, esse desejo, essa sede, e isso é importante nos nossos dias, né? Nós termos sede pelas coisas de Deus, né? Cada vez mais o mundo ele nos apresenta situações adversas, situações difíceis, coisas ruins na maior parte do tempo, né? E nós precisamos nos revestir de algo que nos fortaleça, né? E esse tema que tu traz, ele é importante, né? É um tema central na vida da maior parte da população, não falando aqui em religião, mas tem pessoas que não fazem parte de alguma religião, não fazem parte de alguma igreja, mas elas têm a Bíblia como o seu referencial de vida, né, o seu norte, e utilizam o que ela traz de bom, traz de proveito, né, e com certeza isso é um diferencial na vida dessas pessoas, né, são pessoas, a Bíblia, ela é um livro universal, né, por que não ler, né? Já adentrando O intuito da gente seria, o porquê ler, porque seria, né, para a gente provar, por que a gente tem que ler. Mas muitas vezes a gente tem o costume, isso eu falo por mim e também pelas pessoas que eu convivo, né? E até muitas vezes até eu fico me policiando em casa, porque a gente aprende dos nossos pais e tudo mais, e a gente sempre acaba colocando não, né? Não faz isso, fulano. Ensinando para um filho. Não mexe lá, não vai aqui, não vai lá. E acaba a gente tendo o não como algo rotina do nosso dia, né? Então, muitas vezes chama até atenção, porque se tu for analisar, se tu for fazer uma leitura, né? Tu parar e eu falar o seguinte, a gente parar agora e eu falar assim, ó, não pensem numa maçã. Automaticamente não tem como tu não pensar na maçã. Tu já sim. pensa numa maçã, na última maçã que tu viu na feira ou algum lugar, né? Uhum. Então é a mesma coisa, por isso que eu quis trazer, não ler a Bíblia. Por quê? Já vem na mente, ler, né? Então, Uhum. muitas vezes a gente acaba usando aquela coisa, a gente quer colocar nas pessoas, não, tem que ler, tem que buscar conhecimento, tem que mexer com o próprio intelecto, buscar a sabedoria, aprender sobre aquilo que os antepassados deixaram, mas a gente quer empurrar para os outros. Mas primeiro a gente tem que buscar a gente se desenvolver. Então, por isso que eu quis trazer essa ideia de não, por que não ler? Né? Sim. O que impede a gente de ler? Teríamos vários motivos, né? E no decorrer da conversa nós não vamos sanar o assunto aqui, né? Uma breve explanação, um incentivo, vamos dizer assim, né? A reflexão que você está tentando provocar, né? E realmente ela faz sentido a pergunta, né? Porque nós tratarmos do assunto falando, você deve ler a Bíblia, é diferente
nós nos pegarmos pensando num momento assim, parar e refletir realmente, poxa, por que que eu não leio, né? Ou talvez por que que eu não leio mais, ou talvez até por que que eu nunca li, É, né? Porque nem todas as pessoas, boa parte da população, sim, mas outra boa parte considerável também não tem acesso, não tem acesso, vamos dizer assim, pela vontade, né? Porque hoje em dia os meios eles nos proporcionam, né? Antigamente realmente não se tinha um livro impresso sim, para todo mundo e a pessoa poderia falar, né? E assim, hoje mesmo, né? Nós temos vários lugares do mundo que realmente não chegou ainda. Esse livro ele não chegou. E existem pessoas que são chamados missionários, que têm essa missão de levar a palavra de Deus, né, disseminar para todo mundo, porque esse também é um dos temas que este livro trata, né? É, eu, o centro deste livro é Cristo, né? E um dos mandamentos dele é realmente esse, que essa palavra, esse evangelho, quando nós falamos palavra evangelho, nós estamos falando da Bíblia como um todo, né? Nós não estamos falando de algo mais, uma religião, né? Eu sempre tenho esse cuidado, porque eu gosto de falar de Deus, da palavra dele, tentando sempre preservar o que cada um compreende, né? E estamos aqui também nesse sentido de procurar ajudar e trazer essa ideia, essa reflexão para as pessoas, né? E estava anotando aqui, né, uma introdução, e a pergunta inicial que eu faço é: em que ano nós estamos, né? Nós estamos em 2024, sim, e o que que isso representa? Da onde saiu esse marco, né? E nós já podemos começar a nos encaixarmos, nos vermos na história sob a influência da Bíblia. Porque esse marco de 2024 anos é o marco em que Cristo esteve na Terra, né? Onde ele veio, cumpriu o seu tempo, ele Deus se fez homem na Terra, cumpriu aqui, e nós estamos já vivendo sob essa influência. Então, se nós formos analisar a nossa vida, ela é contada a partir de um período, de um marco inicial pela Bíblia, né? Que é esse livro que está te chamando a atenção, e tu quer levar outras pessoas também a mergulharem, né, no conhecimento que ela traz, né? sim. Para Não, nós, pode falar. se for analisar, a gente nem, a gente vive o nosso dia a dia, né, 24 horas correndo, fazendo as atividades ali, não para nem para pensar de fato, né? Ah, no ano que a gente tá, mas referência ao quê? Quando que começou? E de fato é verdade, é uma questão que é um consenso da toda a humanidade, por mais que a gente, que aqueles que cada um tem sua religião, né, ou não tem, mas é um consenso do nosso planeta, do mundo, né? Sim, a maior parte, né? É o que eu ia citar agora, porque os judeus, por exemplo, eles estão no ano de 5.785. O que que isso significa? É que eles não compreenderam a vinda de Cristo como Messias, né? Então eles não têm esse marco temporal como nós temos, né? Eles ainda estão esperando o Messias. Só que mesmo assim, os judeus no ano que hoje eles comemoram 5.785 anos, o marco inicial deles também é a criação. E quando nós pegamos a Bíblia, nós vamos abrir o primeiro livro, a primeira página vai falar sobre a criação do homem, a criação do mundo. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Que as maiores, agora já falando em religião, porque eu quero dar só um panorama de, de volume de pessoas. Quando eu falo no cristianismo, no judaísmo e no islamismo, são as três maiores religiões do mundo, né? Então, aqui eu trouxe o judaísmo e o cristianismo, né?
E essas religiões, ambas, elas têm a Bíblia como o centro daquilo que Deus falou com o seu povo no passado, fala no presente e vai falar no futuro, né? E por que essa introdução, assim? Porque a Bíblia ela é um livro tridimensional. Nós estamos falando da história. Se nós pararmos e analisarmos aqui agora, nós estamos é bonito porque ao mesmo tempo que nós estamos falando de coisas humanas, nós estamos também entrando no campo espiritual, mas nós estamos tratando da história. Nós estamos tratando de marcos temporais e aonde cai o centro, né? O centro tá aí no tema que você está trazendo, está propondo, que é a Bíblia, né? Então, se nós pararmos para analisar, ela vai muito além de um livro, de uma religião, de um livro de um povo, de um livro de uma cultura, ela transcende tudo isso, ela é muito maior, né? Então, por isso que ela tem a sua relevância e sua importância na história também, né? Uma coisa que eu costumo eu levo para mim e falo em casa, né, ou para as pessoas que eu convivo, porque assim, ó, de fato a gente é uma máquina, né? O ser humano é uma máquina. E muitas vezes a gente não se conhece o potencial que a gente tem, mas o ser humano é uma máquina. Vamos dizer, né? Criada por Deus, mas é uma máquina, né? Com a comparação. É uma comparação. E aí tu pensa numa máquina, tu compra uma máquina de costurar, tu compra uma máquina de uma batedeira, toda ela, qualquer máquina que tu comprar, ela vem com um manual, né? Um manual ali que explica toda a criação, todo o funcionamento, tudo como tem que operar, o tempo de desgaste, né? Testes que foram feitos. Sim. E eu costumo dizer que a Bíblia é como se fosse um manual do ser humano, porque ali tu ouve, né, a história, não só a história, mas também tu aprende, tu te conhece e tu põe em prática muita coisa quando a gente não se conhece, fica difícil de entender. Então a Bíblia, para mim, é um manual do ser humano. Ela faz sentido, né? Tanto é que é um consenso, né? Quando nós usamos essa figura de linguagem, e ela é bem pertinente falar que ela é um manual, e de fato, essa comparação ela faz muito sentido, né? E a Bíblia realmente ela é esse manual para a nossa vida, porque ela trata de diversos assuntos, diversos temas, nossa, é uma gama infinita, vamos dizer assim, nós pararmos, analisarmos, ela é uma fonte, ela é um manancial, é especial. A gente que busca viver isso, busca se aprofundar, e a cada nova leitura, por mais que venhamos a repetir alguma leitura, sempre é um novo ensinamento, sempre é uma nova experiência. Eu posso ler algum capítulo hoje e para mim vai fazer sentido pelo fato de eu estar vivendo um momento da minha vida. Mas talvez daqui 2 anos eu retorne nesse capítulo e ele vai falar de uma forma completamente diferente comigo, por eu estar vivendo outro momento da minha vida. E isso como é que eu vou dizer assim, não queria usar a palavra mágica, mas é uma bênção de Deus poder tratar o ser humano dessa maneira, porque a Bíblia é a voz de Deus. Nós, entrando mais agora para um campo espiritual, vamos dizer assim, ela é a voz de Deus. Alguém, não lembro quem fez essa citação, mas alguém já disse que é uma carta de um pai amoroso para um filho. É uma carta que um pai deixou, uma carta de amor que deixou para um filho. E realmente é. E
muitas vezes me peguei numa leitura e em alguns instantes a gente já está chorando porque Deus está falando algo ali, né? Então, somente a Bíblia tem esse poder de transformar vidas, né? E muitas pessoas, nós vemos vários testemunhos de pessoas que tiveram realmente a sua vida transformada. Nós temos pessoas que conseguiram largar os seus vícios, prostituição, drogas, furtos, roubos, enfim, vida do crime, pelo simples fato, que não é simples, mas de ter esse contato, essa leitura e essa experiência com Deus, né? Então, essa é mais um ponto que nós podemos destacar e nos levarmos àquele questionamento, né? Por que não ler a Bíblia? Já que tudo isso acontece, e nós estamos falando tudo isso, nós estamos falando um grão de areia numa praia inteira do que ela realmente pode ser de préstimo para nós, né? Então, isso é muito especial também. E nós temos vários nomes na história. Eu anotei 2 aqui, falando ainda sobre a influência dela no mundo e na história, né? Abraham Lincoln, ele disse: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Ela é um comunicado do bem da parte do Salvador ao mundo. Né? Então, é muito parecido com aquela frase que eu trouxe, de que é uma carta de amor de um pai para um filho, né? E também no campo da ciência, um dos nomes mais proeminentes da história da ciência, Isaac Newton, né? Nós conhecemos as suas leis, estudamos muito, e os seus estudos, há quem diga que ele fala na maior parte de coisas bíblicas do que propriamente da ciência, né? Isso me chamou a atenção estudando, né? E uma das situações ele traz que existem mais indícios seguros da autenticidade na Bíblia do que em qualquer história não cristã. Então, talvez esse homem tenha sido elevado a esse nível, talvez até mesmo pela influência da própria Bíblia, né? Talvez Abraham Lincoln foi quem foi e tem a sua relevância na história do país mais importante no mundo hoje, o país mais próspero, vamos dizer assim, porque talvez ele tenha sido influenciado pela Bíblia. Então, realmente é muito profundo, né? Nós pararmos e analisarmos por esse ponto de vista. É uma, é uma realidade que, de fato, consolida, né? Um resultado, porque o presidente dos Estados Unidos, que é sempre lembrado, né? Sim. E também a pessoa que criou tantas invenções que duram até hoje, né? Sim. Que não conseguem, a gente ainda não é que não conseguiu superar, mas de fato revolucionou a humanidade, né? Então, será que essas pessoas não tinham uma intimidade, Um segredo, vamos chamar, né? uma intimidade maior do que o comum? Por isso que fizeram o que fizeram, né? E dentre outros que poderia citar, falando de nomes importantes, né? Albert Einstein, não tenho o que falar. Ele é de família judia, né? Ele é de judeus, né? E quando eu falo de judeus, nós estamos falando da mesma Bíblia. Estou com ela aberta aqui, né? O que acontece? É um livro, né? Onde basicamente vamos dividir ao meio só de forma ilustrativa, tá? Então nós teríamos o Novo Testamento, né? Que é um marco temporal quando Jesus vem, né? E nós cristãos que cremos em Jesus e na Bíblia, nós recebemos ele e nós aceitamos o Novo Testamento. Só que o judeu que não aceitou, como eu já havia falado lá atrás, ele tem a porção do Antigo Testamento, ou seja, desde a criação até os últimos profetas. Então, eles não têm essa porção. Mas nós estamos falando de judeus e cristãos. Nós estamos falando do mesmo livro, só que uma parte
aceita, a outra metade, vamos dizer assim, de forma lúdica, só para facilitar a compreensão daqueles que não têm conhecimento, e os judeus, eles têm a porção antiga, que é o Antigo Testamento. Mas nós estamos falando do mesmo livro, né? Dentro de algumas citações, eu anotei aqui, nós temos, falando de nomes conhecidos, né? Nós estamos falando do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, vamos dizer assim, mas vamos voltar na história e vamos falar de nomes que também são muito conhecidos. Pode até não conhecer a Bíblia, vamos dizer assim, mas quando nós falarmos em Rei Davi, grande parte da população já ouviu falar da história de Davi e Golias, conhece, pode não conhecer, ter contato com a Bíblia, mas já ouviu alguma história infantil, algo que faz essa referência. Nós temos o rei Salomão, né, que até hoje ele inspira alguns entusiastas do mercado financeiro, alguns ensinamentos, grande parte dos ensinamentos do mercado financeiro atual e de sempre, são extraídos de um livro, porque essa porção que eu mostrei aqui, ela é um livro, só que ela é dividida em 66 livros. São 66 divisões aqui dentro, ou seja, são 66 livros dentro de um compêndio, né? Vamos dizer assim. Então, aqui dentro tem uma porção chamada Provérbios, que foi o rei Salomão que escreveu. Nós temos os livros de Salmos, que eram orações, canções, escritas pelo rei Davi, esse que nós acabamos de falar, né? E eu anotei que o Salmo 119, e o versículo 105 diz assim: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Olha só, ao mesmo tempo que é simples, é profundo, né? Porque muitas pessoas hoje se encontram num estado de escuridão, de tristeza, de solidão, de tantos males que afetam a sociedade. Talvez não tenham esperança, não conheçam, não saibam, talvez por preconceito, por falta de conhecimento da Bíblia, e não sabem que aqui nesse livro, né, por que não ler este livro, né, estão contidas palavras de sabedoria, palavras de esperança, de amor, né, e aqui nós estamos vendo a tua palavra, que é a Bíblia, né, é uma lâmpada para meus pés e uma luz para o meu caminho, ou seja, se nós temos a Bíblia como uma lâmpada, uma luz, nós dificilmente, né, ouso dizer que nunca, jamais andaremos em trevas, né? O mundo pode nos empurrar para situações e circunstâncias difíceis, mas quando nós colocamos a palavra do Senhor diante do nosso caminho, ela realmente vai ser um guia para nós andarmos na luz e não nas trevas, né? Vocês querem complementar alguma? Então, uma coisa que me chamou a atenção, porque eu não faz muito tempo que eu busco a leitura da Bíblia, que eu leio diariamente e compartilho com a minha família, mas o pouco que eu venho buscando, o que me chamou a atenção lá no início, foi uma das vezes que eu estava conversando com um colega, não foi tu, Giovanni, foi com outro, e que até o pessoal hoje usa para outros significados, né? Que foi a aliança que Deus fez com Noé, que de alguma forma, né, certificou que ele usou o arco-íris para que isso seja transcendido, né? Uhum. Gerações. Então, hoje, muitas vezes, por não ter esse conhecimento, a humanidade muitas vezes usa algo que já é muito antigo, que vem da criação, que vem de Deus,
para criar um outro contexto, né? E muitas vezes pela própria ignorância nossa, muitas vezes a gente, não, é porque a natureza, e daí as pessoas absorvem isso, o arco-íris significa outra coisa, mas não, isso já existe um significado. E a gente, por não se envolver com o que de fato deve se envolver, que é a buscar se entender, buscar se conhecer, buscar o início de tudo, na criação em si, buscar a intimidade com Deus, a gente acaba aceitando, né? Esse tipo de significado e daqui a pouco até, muitas vezes, achando que aquilo é uma realidade. Mais um ponto, né? Sim, eu vou fazer uma ressalva depois na expressão que tu usou, se envolver. Mas antes eu queria, para quem não conhece essa passagem que tu falaste aí do arco-íris, né? Logo no primeiro livro, nós temos o Gênesis, que significa o princípio, né? E teve um momento em que a Terra ela se desvirtuou a ponto de que Deus não enxergava homens com um coração voltado para Ele, apenas Noé e sua família. E aí Deus faz uma aliança com Noé, e ele constrói por muito tempo uma arca, e com a ajuda da sua família, ele anunciava para a terra que viria uma destruição, né, através da construção daquela arca, e a humanidade não se converteu, não se arrependeu dos seus maus caminhos, né, e realmente veio um momento que veio um dilúvio sobre a terra, e Deus, ele salva Noé, a sua família, e os animais da terra, né. Então, passado esse dilúvio, foi um recomeço da humanidade. Noé sai da arca com a sua família e diz assim, no capítulo 9, versículo 13 em diante, diz: O meu arco, Deus falando para Noé, o meu arco tenho posto nas nuvens, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Veja só que é uma aliança não apenas com Noé, uma aliança com a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E então me lembrarei da minha aliança. Olha só, é uma aliança de Deus com a terra e com o homem, né? Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. É uma promessa do Senhor que nem mais dilúvio aconteceria, né? E é como tu falou, e isso já é um sinal da influência da Bíblia na história, porque eles querem ressignificar alguns setores da sociedade, vamos dizer assim, eles querem ressignificar, ou seja, eles querem roubar a essência daquilo que nós vamos transmitir para os nossos filhos, transmitir para os nossos netos, porque é assim, a história, a cultura, ela é transmitida de pai para filho, né? E qual é o pai que não deseja ver o seu filho ir além, conquistar coisas maiores, né? Então, se eles conseguirem desvirtuar a palavra do Senhor, e eles não vão conseguir. É uma tentativa, mas não vão conseguir. Mas muitos vão cair nessa cilada, né? E aí tu falaste em se envolver, né? Nós acabamos nos envolvendo com as coisas do nosso dia a dia, e aí vem novamente a pergunta, por que não ler a Bíblia, né? Realmente, o nosso tempo, a nossa vida é cada vez mais corrida, e nós nos envolvemos com as coisas do mundo, com o trabalho, e eu passo por isso também, aqui eu não sou o dono da verdade, não sou perfeito, passo pelas mesmas situações que todas as pessoas passam, né? E às vezes a gente se cobra também que realmente a gente precisa dar uma atenção maior, parar e refletir e não deixar o dia a dia tomar conta, né? Porque o próprio Senhor fala para nós, Cristo ele nos fala, buscar em primeiro lugar as coisas dos céus e as demais serão acrescentadas, né? Então as demais seriam esse envolvimento nosso do dia a dia, né?
Não é errado trabalhar, não é errado nos envolvermos, termos as nossas atividades. Nós somos seres sociais, seres biológicos, que temos as nossas necessidades, né? Mas se nós dessemos uma atenção mais especial para esse chamado do Senhor para as nossas vidas, né? Buscai em primeiro lugar as coisas dos céus, e as demais vos serão acrescentadas. Então, quem é que acrescenta? Não é nem nós, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, mas é Ele que nos acrescenta, é Ele que nos abençoa. E na última conversa que eu tive aí contigo, eu pude testemunhar que eu passei, eu vivenciei esse chamado do Senhor de uma forma mais expressiva, porque pela força do meu braço eu queria, lutava, batalhava, corria atrás, mas não estava fluindo, não estava rendendo, né? Mas daí quando eu falei, não, Senhor, agora realmente então vou dar uma dedicação superior a esse mandamento de buscar em primeiro lugar as coisas do reino, foi a partir daí que teve uma virada de chave. E aí realmente o Senhor acrescentou na minha vida, né? Aí nós estamos entrando no outro campo, que não é o caso agora, né? Mas ele realmente acrescentou. Mas tudo através desse livro. É bonito, né, a gente ver essa transformação, porque assim, ó, que a gente está falando, eu acredito que tu deve ter passado um pouco antes, mas também passado pelo menos que eu venho passando, porque eu não sei como é que tu era, se tu já vinha de uma família que buscava, né, esse entendimento, eu não, então veio por geralmente o lugar onde, o momento que mais acontece na vida das pessoas, a gente aprende, acaba buscando, né, a essência, né, buscando o divino, vamos dizer assim, nas dores, né? Infelizmente, nós, seres humanos, a gente acaba deixando de buscar pelo amor e acaba buscando pela dor. Então, foi assim que eu acabei buscando, só que, por eu ter passado por isso, automaticamente eu me coloco no lugar das outras pessoas e vou fazer o máximo para que as pessoas que estiverem próximo de mim, ou próximo das pessoas que provavelmente devem pensar o mesmo, para que as pessoas não passem por isso e busquem antes de ter um sofrimento maior ao ponto de não encontrar um chão e ter que buscar um chão que na verdade já existe e é onde a gente deve estar, né? Indiferente do momento que a gente estiver passando, se é bom, se é ruim, não importa. Ele é a base e é o que de fato a gente tem que viver. E buscando isso, eu encontrei essa base. Então, tudo o que a gente passa, o que eu passo no meu dia a dia, eu sempre busco fazer essa reflexão. O que era antes e o que é depois, né, nessa minha busca. E, de fato, o que era antes, para mim, hoje, não faz sentido. Eu não jogo fora porque é uma experiência que eu passei, mas que de fato não era algo que para mim hoje faz um sentido, entende? Então, que eu deixo para quem vai visualizar esse vídeo aí, e aí também é aquela que nem eu já tinha comentado, que nem o Giovanni falou, às vezes a gente se envolve no nosso dia a dia, mas e por que a gente não prioriza? Né, Giovanni? Muitas vezes a gente acaba, não, vou deixar. Eu fiz isso por muito tempo. Hoje eu já não faço isso. Mas, não, eu vou ler. Vou ir só quando eu for na igreja. Ou aquela pessoa que nem vai, ela, né, que é Bíblia, que leitura aqui, né? Mas não busca. E muitas vezes acaba nem experimentando. Isso é que nem uma criança, né? Muitas vezes eu tenho criança em casa, eu sei, tem 3. Aí um diz aquela coisa assim, ó, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E aí tu pergunta, tá, mas alguém de vocês experimentou? Aí não.
Mas então como é que vocês falam? Vocês gostam? Né? Então, muitas vezes é aí que entra. A gente só pode falar que gosta, ou vive, ou se é certo, ou se é errado, se de fato a gente buscar isso. Se a gente entender de fato experimentar, né? Então, vão deixar com que de fato essa experiência, todos aqui que puderem visualizar esse vídeo, tenham. Porque eu garanto, tenho certeza absoluta pela minha experiência, que vai ser maravilhoso. Porque é como se fosse assim, ó, algo que eu só tenho mais curiosidade de buscar isso. Uhum. E aí, quando eu converso contigo, converso com algumas outras, sabe, parece que surge mais coisa, mais dúvidas. É uma sede, né? E isso acaba sempre eu me puno por não buscar mais. E aí, muitas vezes, eu tenho o costume de ler de manhã, né? Então, eu acordo cedo, no mínimo meia hora, ou até mais, dependendo da minha intensidade, do meu foco ali, eu estendo mais, daqui a pouco eu me perco na hora que eu tô lendo, sabe? Porque eu fico mais. Mas eu me policio, não. No mínimo meia hora eu vou ler aqui, vou parar, vou me concentrar. Uhum. Então, isso me gera essa vontade. Então, compartilho com todos aqui que busquem isso. E fico à disposição também para que, né, eu não sei se tu também, a gente vai falar sobre mais isso, mas é algo que provoca a gente, a Bíblia. Com certeza, eu fico à disposição, assim como eu já me coloquei no início lá, né, para compartilhar contigo. Como eu falei, eu tenho as minhas limitações, eu carrego a verdade, quem carrega a Bíblia carrega a verdade, né, mas eu não sou dono da verdade, tenho minhas falhas, meus erros, mas eu procuro sempre ajudar as pessoas, porque através daquilo que nós vivemos, nós seríamos muito egoístas não compartilhar com outras pessoas, né? E a Bíblia, ela nos traz esse mandamento, esse ensinamento de Deus, né? Porque um dia os discípulos perguntaram para Jesus quais eram os principais mandamentos. E ele resumiu em dois. O principal é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então aqui eu não estou buscando uma exibição, não estou buscando nada disso, até porque eu não gosto muito de me expor em redes sociais, né? Não tem problema nenhum esse vídeo onde parar, que seja bênção para alguém, que seja uma fonte de inspiração, que se nós conseguirmos uma pessoa que diga, bah, eu ouvi aquela conversa e realmente eu senti vontade de buscar mais, já é uma vitória para nós, né? Então, eu vivencio isso e gosto de compartilhar. E tu falaste aquilo das crianças, né? Hoje eu passei por essa experiência. Eu tenho duas, e aí um chuchu picadinho, bem temperadinho aqui na mesa, coisa mais boa. Ofereci, não gosto. Mas como assim não gosto? Tu já provou? Não provei. Como é que tu vai dizer que tu não gosta? Né? E falando em questão espiritual, eu já passei por essa fase também de olhar um grupo religioso com a Bíblia debaixo do braço e condenar, e julgar, e dizer, são fanáticos, são isso, são aquilo, zombar, escarnecer. Eu já passei por isso. O copo está passando aqui em cima. Mas, se nós entrarmos nesse livro e mergulharmos, nós vamos ver um homem que também passou por este mesmo processo. Este homem, ele era chamado Saulo de Tarso, e ele era um perseguidor dos primeiros cristãos. Ele recebia cartas de autorização para... até tem o filme, foi lançado há pouco tempo atrás, alguns anos, é interessante olhar a história dele, porque ele perseguia, ele matava os cristãos, ele era impiedoso,
né? A Bíblia cita ele como um touro forte, bravo. Ninguém parava ele, né? E muitas vezes nós somos assim, quando nós ainda não tivemos esse encontro com Deus verdadeiro, né? Nós julgamos, nós falamos, nós temos os nossos preconceitos, as nossas virtudes, o nosso eu fala mais alto, quando nós deveríamos nos render, né? E tu falou também que deveríamos ir por amor, né? E tem um ditado também muito conhecido que quem não busca Deus por amor, busca pela dor, né? E um dia esse Saulo, perseguidor de cristãos, ele teve um encontro com o Senhor. Ele estava a caminho de Damasco, com cartas para continuar a sua perseguição e a sua tirania, e ele estava sentado no seu cavalo, mas de repente uma luz forte brilhou sobre ele, e a voz do Senhor falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele ouviu essa voz, ele viu que não era uma voz comum, não era uma voz simples, era a voz de Deus falando com ele, e a partir dali ele foi transformado. E o próprio nome dele é trocado, não é mais chamado de Saulo, a partir daí ele é chamado de Paulo, e a maior parte do Novo Testamento é escrita por este homem que foi um perseguidor, né? Este homem que não havia provado e dizia que não gostava, mas ele foi alcançado pela graça, pelo amor, pela misericórdia, e é tudo que está escrito aqui. E eu vou ler uma de tantas passagens belas que Paulo escreve, e ele falando sobre a palavra de Deus. Olha só a profundidade que ele escreve, como ele enxerga essa. Talvez ele fosse a pessoa ideal para responder a nossa pergunta hoje: por que não ler a Bíblia, né? E uma das respostas, eu creio que seria essa que está aqui. É uma carta que ele escreveu aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha a profundidade. Não é apenas um livro. Não é apenas um livro, não é apenas um livro de história. Nela está contida a história, mas não é apenas um livro de história. É algo que realmente, quem tem esse desejo, essa sede, essa busca pela palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui diz, ela é viva, olha só, ela tem vida, e ela é eficaz. E aonde ela penetra? Até a divisão da alma e do espírito. Onde o psicólogo não consegue chegar, não menosprezando a profissão, não é isso. Onde os remédios não conseguem chegar, onde conselhos humanos não conseguem chegar, enfim, onde a mão humana não consegue desvendar e chegar, a palavra do Senhor, ela vem até a divisão da alma e do espírito, e ela é pronta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se isso não despertar um desejo de ler e de se questionar, nossa, por que eu não parei ainda para ler esse livro? São poucas palavras que nós estamos trazendo hoje aqui, mas eu creio que elas já são suficientes para despertar uma chama, uma faísca. Nós estamos hoje despertando uma faísca, né? Então, está em quem se colocou para ouvir essa conversa nossa. Permitir que o seu coração seja incendiado por essa faísca. Vai começar um grande fogo. Eu tenho certeza que vai ser transformador. Boa, muito bom. Giovanni, não sei se tu quer falar alguma coisa, deixar mais aí uma mensagem, ou é o suficiente. Eu queria te pedir também, né, e
e ver se existe a possibilidade. Porque, assim, uma dúvida que eu tinha, né, quando eu recebia a Bíblia, de como começar, por onde começar, o que, né, e essa é uma coisa que, muitas vezes, quem não tem esse hábito, você pergunta e, muitas vezes, até começa, mas acaba se... Então, acredito que a gente, numa próxima conversa, a gente pode trazer essa... que na própria Bíblia tem, né? Mas é bom a gente falar, porque as pessoas, a gente indicar isso, e daqui a pouco a gente fazer um vídeo de novo, fazer uma gravação de uma dica de onde procurar, de como fazer algo para... E daí eu posso falar sobre como eu fiz, tu também como tu fez, para ter essa consistência de buscar isso cada vez evoluir nesse entendimento. Hoje nós temos, como eu falei, nós temos vários recursos, né, que nos facilitam muito o estudo e a compreensão, porque eu vejo que muitas pessoas, elas têm uma dificuldade, até mesmo com expressões que a Bíblia traz, por ela ser um livro antigo, vamos dizer assim, para melhor compreensão, ela traz uma linguagem mais robusta, Sim, e às vezes isso dificulta as pessoas de compreenderem e de seguirem essa leitura, né? E não só isso, o Novo Testamento todo, a maior parte dele, ele trabalha em cima de uma cultura que não é a nossa cultura, que é a cultura judaica. Então, muitas vezes você fala em festas, em costumes que nós não entendemos, não compreendemos e nós ficamos... Mas isso faz parte do processo. A pessoa que está buscando, isso leva a buscar cada vez mais, a ter interesse por isso, para ter uma compreensão maior. E aqui do meu lado eu tenho um exemplar, tudo é Bíblia, né? Mas essa aqui está um pouquinho surradinha, mas ela tem uma expressão aqui, ó, NTLH, que significa nova tradução na linguagem de hoje. Então, ela traz uma linguagem um pouco mais simplificada, mais palatável, vamos dizer assim, para quem quer iniciar, e quem tem essa dificuldade de achar que não entende, não compreende, né? Muito rapidamente, aqui caminhando já para o final, nosso tempo está se esgotando, né? Eu acho que eu dei esse exemplo para ti. Na versão que eu tenho aqui, no livro de Eclesiastes, que é um livro que Salomão escreveu, né? Diz assim, no capítulo 12 em diante: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, eu não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos. Eu vou parar por aqui, mas já dá para ter uma ideia que é um pouco difícil a compreensão do que ele está querendo transmitir. Mas eu vou ler a mesma passagem agora na nova tradução. Então, ela traz uma linguagem bem mais inteligível. Aí diz assim, o mesmo texto. E perceba que vai ficar mais fácil. Lembra do seu Criador enquanto você ainda é jovem, e antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá, eu não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, que da lua e das estrelas perdeu o seu brilho, e que as nuvens de chuva nunca vão embora. E então os seus braços, olha só, e lá ele fez uma referência dos guardas fortes, e aqui ele traduz como os seus braços. Lá ele usa uma linguagem mais poética, que talvez dificulte um pouco a leitura,
Mas aqui ele já traduz. Antes que os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes. Veja que nós nem falamos em pernas lá, eu até fechei que eu esqueci o termo que ele usa, mas é apenas um exemplo, né? Então fica aí uma dica também. Também existem livros como esse aqui, mensagens diárias, ou o efeito apagou aqui aqui. Então, ele traz 365 mensagens diárias, né? Começa, primeiro dia do ano ali, você vai abrir vai ter um versículo e vai ter uma mensagem. Também é interessante para quem vai começar, quem não sabe por onde começar, mas quer começar a ter esse contato. E nós estamos aí para nos ajudarmos e à disposição para quem quiser conversar, quem quiser receber uma oração, uma visita. O reino é isso aí, nós precisamos expandir o reino. Não é expandir uma igreja e uma religião, mas expandir o reino. E, para finalizar, então, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então, aqui está a verdade. O mundo carrega muita mentira, muita ilusão, muita falsidade, mas a verdade ela está bem mais próxima de nós do que nós imaginamos. Teu áudio está desligado, o teu áudio. O áudio. Ah, voltou. E para a verdade não precisa defensor, né? Muitas vezes a gente, quem está sempre pautado na verdade, ela basta. Porque muitas vezes a gente, as pessoas se baseiam na mentira e acabam uma por cima da outra, né? Daqui a pouco você perde nelas mesmas. Isso é uma realidade que a gente vê muito, né? Então, essa verdade, ela é essencial e é a base de tudo. Você, Giovanni, quer deixar mais alguma mensagem? Não, só finalizando, então, fazer uma breve oração até para finalizarmos e darmos o fechamento. E a minha intenção nessa oração é alcançar aqueles que ouvirão esse vídeo, aqueles que ainda vão parar para escutar, seja de dia, de tarde, de noite. E obrigado por ter chegado até aqui, se chegou até o final do vídeo. E a minha oração é que o Senhor, através do seu Espírito Santo, alcance a tua vida, a tua casa, teu coração e os teus pensamentos, que você se permita abrir o seu entendimento, a sua vida, para receber daquilo que esse Pai amoroso deixou escrito para nós. Está tudo revelado, está tudo posto diante de nós, mas é uma decisão nossa aceitarmos ou não. Mas o meu pedido é, Senhor, alcança aqueles que estão neste momento ouvindo esta conversa e esta oração, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Obrigado, Giovanni, pelo teu tempo aí, então, agradecendo de novo. E eu vou divulgar esse vídeo aqui interno, né? E quem quiser, eu peço autorização se tu autoriza para quem quiser compartilhar com mais alguém. Manda para frente, onde tu quiser colocar, está disponível. Beleza. Então, a gente vai conversando aí para próximos episódios. Com certeza. Vamos lá. Então tá bom. Um abração. Obrigado, Giovanni. Abração aí, família, e tudo vai dar certo. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.